Supremo Tribunal Federal autorizou as escolas públicas escolher a religião que vão ensinar aos alunos. E especialistas alertam que quase não existe cursos de licenciatura para o ensino religioso, o que pode criar problemas. O ensino religioso está previsto na LDB, a Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional. A disciplina é ofertada no ensino fundamental e a matrícula do aluno não é obrigatória. A lei considera a religião parte integrante da formação básica do cidadão, assegurando o respeito à diversidade cultural e religiosa do Brasil. E veda o proselitismo religioso, ou seja, a lei proíbe a doutrinação. Pela decisão do STF, o ensino religioso nas escolas públicas pode ter sim caráter confessional, ou seja, as escolas podem seguir os ensinamentos, costumes e rituais de uma religião específica. Também fica autorizada a contratação de religiosos para ministrar aulas. Caroline Garcia é analista de entretenimento e treinamento. Ela, o marido e os 2 filhos se autodeclaram pagãos, mas isso não significa que não tenham religião. Eles têm influência druida, celta e também kardecista. O ser humano ele usa a religião para explicar o inexplicável desde os primórdios dele. E através da religiosidade, através da maneira como a pessoa se relaciona com o inexplicável, aí tu vem trazendo filosofia, antropologia, até a sociologia, né, o comportamento social, normativo da pessoa. Mas pelo fato de acreditarem nos valores humanos que a religião reforça, a família é contra o caráter confessional dado ao ensino religioso pelo STF. Se um colega meu é de uma religião diferente da minha, eu vou respeitar de qualquer jeito. Mas eu também não sou obrigado a ficar aprendendo sobre aquilo, entendeu? Se eu sou de outra religião, eu vou querer aprender sobre aquela minha religião, entendeu? Eu acho errado, né? Porque cada um tem sua religião. E, tipo, uma escola só para católicos, é muito errado. Porque a gente vive num país que tem liberdade, né? Para ser da religião que tu quiser. Professor de Teologia e Filosofia da Escola de Humanidades da PUC, Bruno Birk, é bem pragmático quanto à decisão do STF. Ele lembra que não existe licenciatura para o ensino religioso. Outro problema vai ser evitar que os envolvidos superem o fundamentalismo religioso. A preparação profissional também depende da sociedade e também das instituições superiores como tal. De fato, nós não temos, ou muito poucas iniciativas de termos licenciatura para professores de ensino religioso. E o ideal seria realmente encaminhar para isso, de formar pessoas com habilidade em termos de trabalho na educação e também de ter o conhecimento das tradições religiosas. A vice-presidente do CEPERS é taxativa. Segundo ela, a decisão do STF é um retrocesso. Nós entendemos que a religiosidade de cada um deve ser respeitada. Agora, a escola não pode servir a uma religião, porque tu limita o conhecimento apenas a um viés. E ainda mais porque tu possibilita que religiosos que nem sempre têm a formação didático-pedagógica entrem para dentro da escola para fazer proselitismo religioso. A decisão do STF não muda o caráter facultativo do ensino religioso. O aluno pode escolher assistir ou não às aulas. Estamos no mês do idoso e a depressão é muito comum em pessoas com mais de 60 anos. Nessa quinta-feira, o Sesc Ijuí promoveu a palestra Como Lidar com a Depressão, ministrada pelo psiquiatra Bruno Luiz Guidolin. Nessa quinta-feira, o Sesc Ijuí promoveu a palestra Como Lidar com a Depressão, ministrada pelo psiquiatra e doutor em gerontologia Bruno Luiz Guidolin. É um tema importante, né? Porque nós vemos os grandes números de idosos deprimidos, idosos com transtorno depressivo, que acarreta em várias situações da vida desse idoso, né? Então, não deixa ele ativo, tem dificuldade de sono, de apetite, da questão da qualidade de vida desse idoso. Então, a gente vê a depressão como um transtorno não só no idoso, né? Como em todas as idades, mas nos idosos eles também têm uma grande porcentagem
aprendizagem que muitas vezes levam até o suicídio. Então a gente tem que realmente ficar atentos aos idosos, porque é uma doença incapacitante que deixa muitos idosos em casa sem poder ter uma assistência adequada, né? Participam do grupo Maturidade Ativa, em Ijuí, 99 idosos. As atividades transformam a vida dessas pessoas. Olha, no início é difícil a gente aceitar que já ficando idosa. Mas quando eu fiz os 60 anos, achei tudo muito natural. 60, 61, 62 e foi acontecendo. Não estou me sentindo uma idosa, mas estou inclusa no grupo das idosas. Participo ativamente, é muito bom de participar do grupo da idade, da terceira idade. É um grupo onde a gente, no dia que a gente não vê, a gente sente falta, né? Bem, o grupo para mim já digo, é uma segunda casa, uma segunda família. Porque aqui a gente vem todas as quinta-feiras à tarde, tem reunião, né? A gente se reúne, conversa, faz atividades, jogos e também nós fizemos ações sociais para as caridades, assim, para a Cata, para a Sabeve, para a Pai, sempre a gente faz ações sociais, né? O encontro faz parte da programação do Mês do Idoso no município e tem o propósito de alertar sobre esta doença tão comum nas pessoas acima de 60 anos. Os idosos têm várias peculiaridades, né? Então tem a questão porque eles estão mais velhos, a idade está chegando, então tem a questão que muitas vezes eles pensam na morte, então tem a questão do luto, de perdas de amigos, de familiares, tem a questão da aposentadoria, das doenças crônicas, né? Então muitos pacientes têm doenças que são debilitantes também, que não dão uma boa qualidade de vida, então acabam ficando mais tristes, mais isolados, né? Então nos idosos tem essas peculiaridades que a gente tem que realmente tratar a causa base muitas vezes, né? E depois realmente tratar a depressão também. O Mês do Idoso é uma ação promovida pelo Sistema FEComércio em todo o Rio Grande do Sul. Eu acho que assim é uma doença multissistêmica, né? Então assim não é só questão do humor, né? Mas eu acho que debilita vários sistemas, né? Então é o sistema da questão social desse paciente, familiar, pessoal. Então a gente tem que lidar com respeito. Eu acho que a gente tem que lidar não como uma frescura, né? como falta de serviço, muitas vezes. Acho que a gente tem que lidar com respeito e ajudar esses pacientes que estão em sofrimento. A depressão é considerada a doença que mais incapacita as pessoas. Então a gente tem que sim lidar com respeito e atender esses pacientes e tentar o tratamento mais adequado para eles. E faz referência ao Dia Internacional do Idoso. O projeto tem a finalidade de articular parcerias nas comunidades que possam sensibilizar as pessoas para a realidade do envelhecimento populacional, proporcionar espaços de integração e reflexão sobre envelhecimento, incentivando a interação e o empoderamento deste público. A ação é promovida por meio do programa SESC Maturidade Ativa, pioneiro no desenvolvimento de práticas que proporcionam um envelhecimento saudável e ativo. O programa possui 71 grupos no estado e conta com cerca de 5.000 participantes. O número expressivo de casos de pedofilia tem assustado não apenas os pais, mas toda a sociedade. A pedofilia é um assunto que sempre choca e revolta muitas pessoas. Mas a informação é importante para que possamos proteger as crianças e ensiná-las a se defender quando for necessário. Vamos conversar agora com a promotora de Justiça da Infância e Juventude, doutora Marlise Bortoluzzi. Olá, doutora. Primeiramente, então, seja bem-vinda. Obrigada, Luana. É um prazer estar novamente com vocês, a TV Ijuí, prestando alguns esclarecimentos à sociedade sobre temas tão importantes, né, na seara da infância e juventude. Doutora, acho que a principal dúvida dos pais é como falar com as crianças sobre esse assunto. É preciso alertá-las? De que forma? O alerta mais importante, Luana, que a gente orienta que se faça é que no corpo da criança ninguém pode mexer, né? E quando houver
esta manipulação de alguma forma no corpo da criança que tem que ser o responsável imediatamente comunicado, né? Então a principal orientação é nesse sentido, de que claro, a mãe que vai dar banho, né, o pai que vai dar banho, ou o responsável, a tata, quem seja que seja o responsável por aquela criança, né, explicar a diferença entre o banho normal, a manipulação do corpo normal e aquela de cunho sexual, que a criança ela não tem como entender. Mas, de certa forma, mostrar que se for manifestado de uma maneira diferente, que não seja simplesmente de limpeza, né, de banho, assim mesmo, de limpeza, então que a criança se reporte aos seus responsáveis, né, que não deixe que isso aconteça e se reporte aos seus responsáveis. Onde está o perigo, doutora? O maior perigo está intrafamiliar, porque nós temos alguns dados no sentido de que 95%, 96% dos abusos e dos casos de pedofilia acontecem nas relações intrafamiliares. O que isso significa? Não somente que parentes abusem dessas crianças, mas pessoas que são próximas à família, vizinhos, amigos, conhecidos, pessoas que têm alguma ligação com a família, alguma ligação com a criança. Nós temos esses dados alarmantes no sentido de que são as pessoas que mais praticam abuso contra as crianças e adolescentes também. O caso em Porto Alegre da menina de apenas 5 anos que teve suas partes íntimas tocadas por um homem dentro do supermercado chamou muita atenção. E talvez a maioria das pessoas tenham acreditado que normalmente esse abusador é uma pessoa que não faz parte, é um desconhecido. Mas como falaste agora, nem sempre é um desconhecido. Então, na maioria dos casos, não é um desconhecido. A maioria dos casos, o abuso ele é intrafamiliar e é de alguma pessoa conhecida, ligada, conhecida da família. Ou familiar, né? Padrasto, pai, avô, nós temos bastante. Tios, pessoas ligadas à família. Esse agressor, ele é fácil de identificá-lo? Qual seria o perfil? Não existe um perfil determinado. O agressor, o abusador, ele está na sociedade misturado como outros casos de crimes que são conhecidos, né? Outros autores de crimes que acontecem, né? E a gente não tem como diferenciar, não tem um perfil específico. Tem alguns estudos que dizem que o pedófilo em si, aquele que é o pedófilo mesmo, ele teria algumas disfunções, inclusive de ordem psiquiátrica, né? E que o pedófilo, aquele que uma vez abusou de uma criança, vai prosseguir nessa cena de abuso, né? E também se tem, de outra parte, vários estudos no sentido de que crianças e adolescentes que foram abusadas, se não corretamente feito encaminhamento imediato e tratadas, né, com atendimento psicológico, às vezes até psiquiátrico, tendem a vir se tornarem abusadores no futuro também. Quando a criança manifesta que tem algo errado, o que os responsáveis devem fazer? Nós temos, às vezes, denúncias bem claras de abuso, né? O tio mexeu comigo, ou fulano de tal fez tal coisa, que são bem expressas, bem por parte da criança. Nesse sentido, os responsáveis têm que ir até a delegacia de polícia e fazer o registro de ocorrência policial. Nós temos um fluxograma aqui em Juí, criado já com a delegacia de polícia, com o CREAS, Conselho Tutelar e com a área da saúde e Ministério Público, no sentido de se dar o andamento mais rápido possível quanto a isso. A própria delegada que já solicita avaliação psicológica dessa criança, encaminha para exame, né, para verificar se deixou vestígios ou não aquele abuso sexual, porque grande parte dos abusos acabam não deixando, é aquela atitude ali de passar a mão, né, então não se deixa vestígios, né, não se tira a virgindade, não se rompe o ímen, às vezes, da criança. Então, às vezes, não deixa vestígio. Mas, através de uma avaliação psicológica da palavra da criança, nós já estamos aplicando aqui a legislação de escuta especializada, ou seja, as escutas aqui estão sendo feitas todas através do Poder Judiciário já, como antecipação de prova, né? A Delegacia de Polícia já tem representado nesse sentido. Então, todas as crianças, de pronto, elas não são ouvidas na delegacia, né? Elas são ouvidas diretamente no Poder Judiciário através do depoimento sem dano. Aqui em Juí nós já colocamos desde abril ou maio ali em prática essa lei que na verdade só entra em vigor em abril do ano que vem.
mas aqui já está funcionando desta forma. E tem aquelas denúncias também que elas não são explícitas, né? Tem situações que às vezes as mães nos procuram, meu filho alterou o comportamento, ele está fazendo desenhos de genitálias, por exemplo, né, e de órgãos sexuais que antes não fazia, ele voltou a fazer xixi na cama, ele está agressivo, ele não quer mais comer, não quer ir mais na aula, baixou o rendimento. Então, às vezes a mãe percebe, o professor, né, mais atento, percebe também que alguma coisa está errada e pode ser um indicativo também de abuso. Nessas situações que a gente não sabe efetivamente se o abuso realmente ocorreu e quem seria o autor desse abuso, nós fazemos um primeiro encaminhamento então ao CREAS para que se faça essa triagem, né, e ver se seria necessário ou não se encaminhar para uma avaliação psicológica para se perquirir e verificar se realmente se teve algum crime de cunho sexual nesses casos específicos. Doutora, na próxima semana inicia a Expo Ijuí, que é uma das maiores feiras do estado. Qual o procedimento correto que os responsáveis devem fazer para os que têm menos de 18 anos ou menos de 16 anos, para que possam permanecer no parque e até qual horário? Nós temos a regulamentação geral do parque, né, através da portaria 01 de 2017, do Juizado da Infância e da Juventude, expedida depois que o Ministério Público ingressou com o pedido dessa portaria, todos os anos nós ajuizamos, né, menores de idade, independentemente de estarem na companhia de seus representantes legais ou dos seus responsáveis ou não, podem permanecer no parque até 1h da manhã. Né, a 1h da manhã eles têm que se retirar do parque e, obviamente, então, com os seus responsáveis, né, porque não tem como uma criança de 10 anos ir embora sozinha para casa. Então, é importante que o responsável tenha bem ciência disso. E em relação aos adolescentes, que às vezes, por vezes, vão sozinhos ao parque, que o pai e a mãe combinem como é que vai ser, como é que vão buscar, né, como é que esse adolescente vai embora para casa. Então é importante também ter esta combinação prévia, né, quando se larga um adolescente, principalmente que consegue ir sozinho para o parque, o retorno como é que vai ser nesse horário limite. Nós temos especificados outras regras em relação aos shows que ocorrem no anfiteatro. Nós temos 3 shows pagos e um show que é, a princípio, o show de bandas, que seria até o momento, que é o que nos foi confirmado, o não pago no anfiteatro, que é de entrada livre, não tem problema. A única coisa que a gente tem que fazer é identificar os adultos através de carimbo para que seja feita a fiscalização por parte em razão da bebida alcoólica, né? Que é terminantemente proibida a menores de idade, não importa se é vendida, é entregue, de qualquer forma ela não pode ser consumida por menores de idade e quem o fizer, quem quer que seja, pai, mãe, amigo, quem quer que seja, responde então pelo crime do artigo 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nos shows pagos, que são 3 deles, a regulamentação é um pouco diversa. 16 e 17 anos podem ingressar sozinhos, mas tem que apresentar documento para que a gente possa comprovar essa idade, para que eles possam ingressar sozinhos. E abaixo de 16 anos, então de 15 anos para baixo, inclusive 15 anos, ou tem que ingressar no show com pai ou com mãe, né, o detentor do poder familiar, ou seu tutor, né, ou então com o maior responsável, que vai se responsabilizar por aquela criança, aquele adolescente, mas com autorização do pai ou da mãe, com firma reconhecida em cartório. Tá? É importante salientar isso, porque às vezes as pessoas chegam lá na fila, compraram o seu ingresso, e tem uma autorização que não está com firma reconhecida, não vai poder entrar, né? Não vai poder usufruir do show. Ou então chegam também sem documentação, a gente não tem como conferir se aquela criança é filha realmente daquela pessoa que está se intitulando como pai ou mãe, ou se aquela pessoa que chega como adulto ali, responsável maior, com a devida autorização, mas se é realmente aquela pessoa para a qual o pai ou a mãe deu autorização. Então é importante que todos que vão na Expo Ijuí FENADI levem um documento de identidade, né, e de preferência com foto, porque às vezes a certidão de nascimento, né, de crianças menores também não nos ajuda na identificação, na devida identificação. Eu coloco que as pessoas que acabam, às vezes, não levando, por vezes a gente faz identificação no posto ali da Polícia Civil que fica na Expo Ijuí.
Mas caso dê algum problema da internet, por exemplo, que eles dependem da internet para fazer a pesquisa no sistema, a pessoa que não comprovar a sua idade, né, nessas condições, vai acabar não conseguindo entrar no show, porque cabe ao frequentador, né, comprovar que está dentro dos limites ali dos termos da portaria daí. Perfeito. Muito obrigada pela sua atenção, doutora. Fica o alerta realmente para que levem o documento de identificação, o RG, né, ou carteira de habilitação. Isso. O modelo da autorização, inclusive, consta no Facebook, no site da Expo IJU e FENADI. A portaria também está divulgada ali para que o máximo de pessoas tomem conhecimento, né, dessa portaria, dos seus termos, e o modelinho, então, da autorização está ali, devendo só, então, ser feita o reconhecimento de firma. Muito obrigada, doutora. Essa foi a entrevista com a promotora de justiça, a doutora Marlise Bortoluzzi. Ficou um alerta, então, da promotora de justiça para pais irresponsáveis durante a Expo Ijuí. Uma boa noite a todos. Curta nossa página no Facebook, TV Ijuí. Lá você pode assistir novamente nossas reportagens e compartilhar. Um ótimo fim de semana.